Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 28 de maio de 2020, quinta-feira, a cor litúrgica é a branca, e o santo do dia é São Germano de Paris, tá? Vou direto para a Liturgia da Palavra, para não me delongar muito. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, começa no versículo 30 e segue até o capítulo 23, versículos de 6 a 11. Não, desculpa. É Atos dos Apóstolos 22, apenas o versículo 30. Depois damos sequência no versículo 23, do capítulo 23 até os versículos 6 a 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-os diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte era fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu por completo. E com efeito os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentavam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, e se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio daquela multidão, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Paulo, tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 15, e no refrão diz: Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Nesta 7ª semana da Páscoa, a última semana pascal, antes do domingo do Pentecostes, o evangelho de hoje é João 17, versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, que está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e eu vou fazer só um pedido. Vamos rezar para as pessoas que trabalham com sepultamentos, principalmente na região da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo, da capital do estado de São Paulo. Eu soube por notícias, não é fake news, é notícias verdadeiras, que eles estão entrando em crise psíquica, emocional, porque eles não aguentam de tanto abrir covas e não aguentam ver tanta gente morrendo e tanta família não conseguindo se despedir de forma digna. Porque, gente,
É muito fácil você ver 20 mil pessoas mortas em número de estatística. Agora você vai lá no cemitério público e vê a situação real da coisa. Sabe? O povo fica criando desculpa falar isso, mas se você é aqueles que defende mais lei para animais, então você está perdendo o senso de humanidade mesmo. Não estou dizendo que tem que maltratar não é isso. Ao contrário, eu fico até indignada porque um grupo de pescadores ficou tirando sarro porque arrancaram a cauda de uma baleia jubarte na região aqui do sul, no litoral aqui, acho que se não me engano, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Paraná não é, porque se fosse eu já ia saber, né? Mas não é Paraná, é de uma região mais aqui para o sul. Eu fiquei indignada. Isso sim é crime ambiental, né? Uma maldade. Deixou a baleia sem direção. É a mesma coisa você cortar as duas asas, despedaçar as asas de um passarinho. Que também eu já acho uma crueldade. Isso me dá até uma coisa, sabe? Uma agonia. E os pescadores, né, dando a entender que cortaram o rabo da baleia, porque acho que a baleia queria brincar com eles, porque algumas baleias acham que todo ser humano é bonzinho, né? É gente boa. Não, não é não. Eu me senti assim, com o coração tão partido com aquilo, mas eu sempre me lembro que quando eu me converti, porque eu era assim também, eu defendia os interesses dos animais, porque imagina bater em animal, porque e tudo que era notícia assim de violência contra animal eu estava lá recolhendo, né, na minha cabeça, na minha visão. Quando eu me tornei realmente cristã, que eu me converti, eu renunciei a isso, de verdade, eu renunciei. Tive que falar com Jesus abertamente e falar: olha, eu amo os animais, amo plantas, amo a floresta amazônica, mas eu tenho que defender os interesses seus, né, Senhor Jesus? O Senhor quer que a gente anuncie a boa nova a todas as criaturas, mas principalmente aos seres humanos. Em primeiro lugar é o ser humano, a alma deles é que está em jogo, né? Tá aí lá pro seu coração sagrado, pro paraíso, etc. Então, quando eu vejo uma notícia dessa, me dói muito o coração, mas eu tenho que entender também que eu tenho que rezar para esses pescadores que fizeram essa maldade para que se convertam. Porque a gente não pode estar deliberadamente botando fogo na floresta quando está seco. Eu peguei um documentário, inclusive, que dizia assim, brigadistas, né, de incêndio de florestas, ali no Cerrado, Mato Grosso, lá na região amazônica, mas principalmente da região do Cerrado, ali em Goiás, Distrito Federal, Tocantins, porque o Cerrado já é seco por natureza, ele pega fogo de forma espontânea. Mas uma coisa é quando os brigadistas topam com um incêndio criminoso e sabem identificar quando é um incêndio natural, porque naturalmente o cerrado pega fogo. É uma necessidade do cerrado. Mas o que acontece? Dependendo da região, seja cerrado, a região do Mato Grosso ou ali na região amazônica, deliberadamente fazendeiros tacam fogo na vegetação, impedindo, como uma forma de protesto. Olha só, é uma forma de protesto contra algumas leis ambientais que interferem nos interesses daquelas pessoas. Isso é maldade. Aí tem que punir mesmo, sabe? E tem que rezar por esse povo, coração duro, que tudo envolve dinheiro, poder, e aí tem que tacar fogo, tem que matar brigadista no meio daquele incêndio, acabar com os pulmões daquelas pessoas, acabar com os terrenos dos indígenas, acabar com toda uma biodiversidade, né? Por causa do quê? Uma mesquinhez, tacanho de gente ruim. E se você não sabe do que eu tô falando da cauda da baleia, vai procurar para você ver. Foi esses dias aí. Eu espero que o Ministério Público, sei lá, a polícia, não sei quem que é, a polícia ambiental entre em cima dessas pessoas, que caiam coisas, assim, medidas pesadas, porque não se faz isso com bichinho nenhum. Nós é que estamos invadindo a região deles, né? E eu acho engraçado que tem grupos de seres humanos que querem exterminar o próprio ser humano porque acham que o ser humano realmente está infeccionando o planeta. Se for por esse ponto de vista, realmente é. Mas não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, né? Desculpa falar abertamente. Né? Então, são duas situações. Primeiro, a questão dos sepultadores que estão entrando em crise, porque é muita morte, muita família chorando e é uma situação horrorosa, fora abrir cova toda hora. Não dá, por causa da Covid-19. E outra, gente ruim que fica fazendo maldade com bicho e com um ser humano. Tanto é assim, eu não vou nem falar nada, né? Violência à mão armada. Aqui na região do meu estado, na região do litoral, foi feita uma mega operação da polícia para prender um monte de gente aí ligada ao tráfico de drogas que andou
andou matando um casal junto e baleando um recém-nascido que estava nos braços da mulher desse casal aí. Foi um escândalo aqui na região. Sabe quando as pessoas já não têm mais noção de nada? Porque até um tempo atrás, bandido respeitava a grávida, respeitava a criança. Hoje em dia não, é mata mesmo. Pode ser cachorro, pode ser bicho, pode ser bebê, pode ser mulher, não importa. Eles estão matando e queimando ainda. Não estão perdoando ninguém, né? Então a situação virou realmente nos tornamos seres bestializados, estamos nos bestializando, nos tornando pior que animais. Às vezes a gente vê vídeos de um. O que eu vi esses dias? Um cachorrinho cobrindo outro cachorro com um cobertorzinho, né? Até o cachorro tem compaixão do outro, né? E nós não. Nós, seres humanos, estamos fazendo umas barbaridades sem tamanho. E não vamos. Não cisme, não saia da sua culpa, não, meu filho. Minha filha. Você que fica fuçando a internet, porque eu tenho que maneirar. Eu tô pedindo mesmo que eu pare de ficar vendo umas notícias feias. Porque a gente fuça a internet, quando vê uns troços que não precisava, né? Mas por que eu trago às vezes essas violências? Gente, o troço tá sem limites. Não é só pedir pela conversão dos pecadores. Temos que pedir que Deus corte nossas asas, nos dê limite. Nos limite mesmo. Eu até acho que o grande bem da Covid-19 é nos dar limite. Só que o pior é que, por estarmos na internet, a gente está abrindo para uma coisa ilimitada para certos pecados, sabe? Pornografia, pornografia sozinho, mente doentia, a pessoa se mata, a pessoa isso, a pessoa aquilo, sabe? A pessoa briga com a família. Tem outras coisas que tá rolando. Só que a gente tem que, de novo, tem que ser limitado, sim. Temos que cortar as asas, esses chifrinhos que saem. Por isso que eu gosto de fazer jardinagem, né? Aqui em casa tem um arbusto que eu preciso sempre deixar redondo, porque quando ele cresce as anteninhas, parece um bando de chifre, assim, que eu preciso cortar, porque fica horrível. Tem que deixar modelado, assim, tem que dar limite. Primeiro porque eu não posso deixar ele crescer muito, então tem que dar uma limitada. Limitar, e vai limitando ele. Tem que impedir que ele vire uma toceira feia, né? Roseira também tem que cortar, senão fica feio. E fora que ele envelhece mais rápido também, então tem que cortar várias plantas. É bom quando você tem um pequeno jardim, você aprende com elas, né? E aí eu entendi agora, nessa minha idade, por que a gente tem que limitar nossos filhos e as crianças, porque depois crescem uns chifres que é difícil tirar as antivirtudes deles, os defeitos deles. É bem complicado, né? Então precisa limitar sim, precisa criar temor na criança, na pessoa lá. Por que às vezes os pais levam filhos na igreja e as crianças ficam tudo irritadas e tudo? Um dia eu sempre frequentava a missa às 7 da manhã num lugar aqui, depois mudou para 8, 7h30. E era interessante observar que quem ia na missa das 7 não era só velhinhos, não. Era poucos, mas eram muitos homens. E eu tenho certeza que eram casados. Enquanto a mulher estava lá despencada de sono, os homens estavam lá. De tudo que era idade. Com 20 e poucos anos, jovem, 30, 40, veinho, senhor já na meia idade. Aí eu ficava pensando, puxa vida, louvado seja Deus e louvado, né, agradeço às famílias que traziam esses homens aqui, né, para a missa desde criança, porque estão aqui honrando, né, Nossa Senhora, o Senhor Jesus, vindo aqui na missa das 7 horas da manhã, em pleno inverno, gente. Eu precisava ir nesse horário porque eu tinha coisas para fazer no domingo, né? Então eu né, entrava no grupo da tosse, né, do povo mais antigo. Eu gostava muito de ir nesse horário. Porque aí chega às 9 horas, aí é famílias, né? Então tem criança correndo, tudo, mas aí eu parei de ficar criticando isso, porque é necessário fazer esse vínculo, essa tradição. Porque tem que dar um norte. Porque nem que se perca, a pessoa volta e fica todo domingo, não importa o horário, né? Então é isso. É preciso criar o hábito. Precisa criar o hábito. Tem que tirar as arestas feias, dar uma polidinha. E isso é pelo hábito. Então que a gente possa ter bons hábitos, né? E que a gente pare de ficar procurando coisas aí que estimulem nosso pecado. E às vezes pecado do julgamento, da impureza, de todas as formas, sabe? É lógico que eu pego essas notícias
Porque, infelizmente, tem que rezar para essas criaturas, né? Eu sei que não tem paraíso pros bichos, mas eu fiquei com dó da baleia, gente. E não é só ela, deve ter um monte de bicho que é mutilado aí, que é morto, asfixiado, golfinhos, pinguinzinho, e a gente nem sabe porque o povo não é bobo de ficar colocando isso na internet, né? Esse caso é a bobeira de alguém lá. Mas isso significa que é senso comum, eles devem cortar rabo de baleia toda hora. E olha que precisa ter uma força para cortar rabo de baleia, gente, tem que serrar o rabo. Que maldade, gente. Que horror. Era um filhote, mas um filhote grande, né? Jovem. Ai, credo. Então, Deus abençoe a todos vocês. Vamos rezar pela conversão. Dá vontade de dar uns tap-tap na cara da pessoa, né? Que Nossa Senhora dê uns tap-tap na cara dessa gente, porque se fazem isso com o bicho, o que não faz com o ser humano, então, né? Não tem respeito, não tem limite. Não tem limite. Então, qualquer coisa, qualquer ser que incomode essas pessoas, eles vão cortar, entre aspas, o rabo, né? Vai dar um tapa, vai dar um tiro, uma facada e ainda corta o rabo da baleia, né? Onde existe muita violência nesse sentido é porque a pessoa não tem senso de ninguém. Se não tem nem de criatura, que me dirá do ser humano. E ainda dizem que tem família, né? Imagina o que eles não fazem com as mulheres deles, então, quando estão em casa. Preocupante, viu? Uma coisa é atrelada à outra. Ah, você está julgando. Não, meu filho, é uma questão lógica. Se eles fazem esse tipo de maldade, você acha que não faz maldade em casa com o ser humano e com os cachorros dos outros? Deus tenha piedade de todos nós. Amém. Que a paz de Cristo esteja com você. Eu sei que eu fico atribulando vocês com as minhas coisas, né? Mas, pô... Ai, gente, é muita demanda para rezar, né? Mas tem que rezar, vai fazer o quê? Que a Sagrada Família nos ajude a ter consciência, ter limitações. É bom ser limitado. É ótimo ser limitado. Não ache que é ruim. É muito bom. Até a internet limitada é muito bom, porque impede você de ver coisas. Sabe? Viu? Tudo tem um lado bom. Fiquem na paz de Cristo.